Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este queridíssimo canal. E o tema do nosso Reflection Time de hoje vai ser as duas naturezas. Em Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja que a Bíblia ela fala de dois caminhos, um que é estreito e o outro que é largo. Um leva à perdição e o outro leva à vida. Mas que caminhos são esses? Em Romanos 8,13 diz: Se viverdes segundo a carne, referência aqui à natureza humana, morrereis. Ou seja, o caminho espaçoso que conduz à perdição é uma vida segundo a carne que leva à morte, uma vida na natureza humana. E o versículo continua: Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se por um lado o caminho que leva à morte é uma vida na natureza humana, uma vida segundo o Espírito, uma vida, na natureza celestial, é o caminho estreito, que conduz à vida. Em Efésios 2, 2 e 3 diz: Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O caminho espaçoso, largo, é o caminho do curso deste mundo, que está sob domínio de Satanás. E quem anda neste caminho é quem está andando segundo a sua natureza humana. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a versão Almeida Ferreira atualizada traduziu desta maneira: Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Gosto dessa versão pelo termo andai. Ora, nós somente andamos em caminhos. Então aqui ele está tratando a vida no Espírito como um caminho no qual nós devemos andar. Portanto, vejamos o caminho espaçoso como a velha natureza e a natureza celestial como o caminho estreito. Pensando nisto, a conversão é mudar a direção. Se estávamos andando segundo o curso deste mundo, na natureza humana, quando aceitamos a Cristo, nós mudamos de direção. Agora nós iremos andar nesta nova natureza celestial, segundo o Espírito Santo, através do novo nascimento. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo fala sobre esta guerra entre a carne e o Espírito. Nós precisamos entender que um novo nascimento, o nascimento do Espírito, não anula o nascimento da carne. Ou seja, enquanto carne, nós só podemos viver segundo a carne. Mas quando nascemos do Espírito, nós podemos decidir viver segundo essa nova natureza ou viver segundo a antiga. O novo nascimento, ele abre a possibilidade de mudança. Ela sozinha não é a mudança em si. Mudar é nascer de novo e permanecer nessa nova natureza. Estas duas naturezas, depois da conversão, elas permanecem dentro de nós e elas lutam dentro de nós. A carne querendo nos levar a andar de volta naquele caminho espaçoso e o Espírito querendo nos guiar pelo caminho estreito. Mas a decisão é nossa, de qual caminho nós vamos andar, qual natureza queremos alimentar, de quem nós iremos ouvir. Da mesma forma, se você se converteu e participou desta experiência
do novo nascimento, você agora precisa escolher se vai permanecer nos caminhos do Senhor, que irá te trazer mudança, que te trará vida eterna, ou se irá voltar ao caminho que você estava trilhando antes, o caminho de morte, o caminho dessa velha natureza. A decisão é sua. O pastor Luciano Subirá, uma vez numa pregação, ele contou sobre um dia de batismo na igreja dele, onde o irmão saiu do batismo das águas dizendo: glória a Deus, pastor, o velho homem já morreu, pastor, ele ficou lá. E o pastor Luciano, rindo, disse: então, meu filho, não morreu não. O irmão, assustado, respondeu: que isso, pastor? Misericórdia, morreu sim. O pastor Luciano novamente diz: morreu não. Um miserável saiu das águas molhadinho com você e vai contigo para a sua casa. Porque o velho homem tem que ir para a cruz todos os dias. Existe uma guerra entre estas duas naturezas. O novo nascimento não aniquila a outra natureza, mas abre a possibilidade de viver segundo o Espírito, abandonando o seu velho homem. Mas esta é uma luta diária. Esse é o episódio de hoje. Que Deus os abençoe e tamo tamo junto até depois do fim.